Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! E no vídeo de hoje nós vamos falar do outro filme do ano. E qual que é, amor? Filme que é uma explosão, Oppenheimer! Oppenheimer é uma adaptação para o cinema do livro O Triunfo e a Tragédia, do prometeu americano J. Robert Oppenheimer, de Kay Bird e Martin J. Sherry, que narra a biografia do pai da bomba atômica. No filme, interpretado por Cillian Murphy, que muitos conhecem por Peaky Blinders, Oppenheimer liderou uma equipe de cientistas no Projeto Manhattan, programa que desenvolveu a primeira bomba atômica lançada sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no ano de 1945. Oppenheimer traz o melhor do cinema do Nolan. Ele é um cineasta que ele consegue juntar cinema de arte com o cinema blockbuster, ou seja, juntar arte com indústria. Ele junta o melhor desse cinema artístico com o cinema para o grande público, feitos que poucos conseguem, e o Nolan faz isso com maestria. Tecnicamente, ele é um filme brilhante, beira a perfeição. Eu tava até falando com a minha amiga, Carol Oliveira, inclusive, ela também é crítica de cinema, sigam ela aqui, tá? Vou deixar o link dela na descrição. A gente tava discutindo sobre o filme, que a gente gosta de discutir depois que a gente assiste algum filme em comum, e a gente tava falando o quanto que ele usou brilhantemente o som e a fotografia pra gerar desconforto, né, amor? Que tem uma cena, sem querer dar spoiler, mas que é pra gente ter a sensação de desconforto da bomba atômica, né? Fala um pouquinho. Eu acho bacana a ideia por causa que, assim, você tá querendo ou não, é a história de uma pessoa super importante, mas é uma história de cotidiano, no caso. Então, a pessoa, pra dar essa sensação no filme, justamente tem que utilizar de vários artifícios do cinema, né? É uma história de uma pessoa, de um gênio. Então, um gênio mostra todas as suas genialidades, digamos assim, mas mostra como é que ele estudou em diversas fontes de conhecimento. Por exemplo, ele bebeu de várias águas, ele estudou tanto nos Estados Unidos como estudou na Europa, em vários países, e como ele tinha um interesse bem grande justamente sobre a questão da física, né? Física quântica. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele é um dos pioneiros no país a ensinar sobre isso, né? E da forma como é que ele dá aula também, a gente percebe durante o filme como que os alunos começam a criar interesse. No começo era apenas um aluno, e com o tempo ele vai tendo uma grande relevância nesse tipo de conhecimento dentro do país, ficando tão conhecido a ponto de ser indicado para justamente comandar o Projeto Manhattan, que era um grande projeto, no caso. Que foi simplesmente o projeto que criou a primeira bomba atômica da história. E assim, o Projeto Manhattan foi um investimento bilionário por parte dos Estados Unidos, né? Que eles, justamente, o que eles tinham em conhecimento? Eles tinham em conhecimento que a Alemanha nazista, ela já estava estudando também a bomba atômica. Então eles precisavam de um grande investimento justamente para passar na frente deles e não deixar que isso caísse em mãos erradas. O que eu achei brilhante do Nolan é que, além de mostrar o Oppenheimer, o profissional, cientista profissional, mostrou o Oppenheimer homem, ele como pessoa. Então o filme tem questões filosóficas em abundância, que é outra coisa do cinema do Nolan. Ele gosta de equilibrar isso, né? Fatos históricos com muita coisa filosófica, muita coisa científica junto com filosofia. A gente vê isso em A Origem, a gente vê isso no Interestelar e diversos outros filmes da filmografia dele, que ele junta isso, fatos científicos com fatos filosóficos, pessoais, questionamentos da existência humana. Né? Que faz você se envolver mais com a história, né? A gente vê muito as relações dele, inclusive amorosas, bem a fundo. E é muito legal, inclusive, as cenas amorosas, no caso, a forma como é que foi retratado, que é entre o Cillian Murphy e também a Florence Pugh. A Florence Pugh, essa exatamente. se entregou ao papel, viu? Olha, é espetacular a cena, a forma como é que eles conseguiram fazer, viu? A Emily Blunt também tá maravilhosa, que interpreta a esposa dele, mas a Florence Pugh roubou a cena. Além também do filme Oppenheimer contar sobre quem foi o físico e sobre sua vida pessoal, a gente também entende os efeitos colaterais de você ter sido o pai da bomba atômica. Então acontece uma sequência ali bem grande, jurídica no caso, que também conta uma outra parte da história do Oppenheimer. É um filme que a narrativa não é linear. Tem flashback,
depois flashback mais ainda. Pra quem volta conhece o pro Nolan presente. sabe que ele gosta bastante disso, Ele não né? gosta de narrativa linear, né? Outra característica do cinema do Nolan que fez ele aí tão querido, tão aclamado. Mas se tecnicamente ele tá impecável, beirando a perfeição, narrativamente eu tenho minhas queixas, porque eu achei muito longo, eu fiquei lutando. Samuel viu no cinema, pra mim ficou arrastado. É um filme que poderia, apesar de ter toda esse background dele como pessoa por trás, que foi necessário contar a história, mesmo assim dava pra enxugar e ter feito um filme de 2h30 aí, pra não ficar tão longo, porque 3 horas foi muito puxado. E querendo ou não, por ter essa narrativa também, e também essa questão de ida e volta no tempo, você também demanda de muita atenção da sua parte pra você entender tudo o que tá acontecendo do filme, né? E durante 3 horas, manter uma atenção boa, eu sugiro que você tome um cafezinho talvez antes ali pra Ou ficar um bem ligado. energético, né? E outra coisa que ele usa muito na fotografia, ele mistura o filme colorido com o filme preto e branco. Então isso eu achei muito legal. Ou seja, tecnicamente tá muito bom, mas narrativamente tem o que melhorar. E assim, o desenvolvimento também do filme até chegar o momento do teste da explosão nuclear é muito legal. A adrenalina até que passa, por mais que seja um filme de conversa, tu não tem um disparo, não é que nem um Batman, por exemplo, alguma coisa assim, mas você sente uma pressão muito grande durante o filme e uma sensação de urgência crescente a cada momento que o filme passa. E de angústia o tempo todo, que foi utilizado com esses artifícios que eu mencionei pra vocês, né? Da fotografia e do som de forma brilhante. A gente fica incomodado junto. Isso é muito legal. E também chega o ápice do filme pra mim, que foi a explosão atômica. Então, é uma cena legal. Eu curti pra caramba, assim... Como é que eu posso falar? A primeiro momento eu não sabia como me sentir, mas depois que aconteceu a cena, eu entendi o porquê que ela aconteceu daquela forma. E olha, é incrível como que ele conseguiu gravar aquela cena com efeitos práticos. Então... E não é spoiler, porque todo mundo sabe o que é a história, tá? A história é pra contar a criação da bomba atômica, então não é spoiler, tá? Voltando às atuações, eu queria dizer que tem elenco de peso, né? Tem muita gente importante nesse filme, tem o Cillian Murphy, como a gente já falou, a Florence Pugh, a Emily Blunt, tem o nosso eterno Homem de Ferro, o Robert Downey Jr., tem o Jack Quaid, filho do Dennis Quaid, que é famoso por The Boys, a série, né? E então tem um elenco incrível, tá todo mundo ótimo. Tem muito mais elenco, tá um elenco de peso, mas se eu ficar falando todos aqui, eu vou ficar o vídeo todo falando, então dê uma pesquisadinha que o elenco tá demais desse filme. E Oppenheimer tá batendo recorde atrás de recorde como Barbie. Oppenheimer se tornou a maior abertura de um filme original do Christopher Nolan no Brasil, levando mais de 500 mil espectadores às salas de cinemas e conquistou mais de 13 milhões em bilheteria em solo brasileiro. É isso, a gente não vai falar muito mais, porque senão vai acabar dando spoiler, sim, estragando a experiência, porque cinema do Nolan, antes de tudo, é experiência. E após assistir esse vídeo, a gente gostaria de saber a sua opinião, então deixa aqui no comentário a sua opinião referente ao filme do Oppenheimer. Isso aí. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, enviar para os seus amigos que são fãs de Nolan e deixar o seu joinha, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.